O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Olá, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Online Casa de Jesus, Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e estamos novamente juntos aqui no curso para dialogador de reunião mediúnica. Para você que já conhece o nosso canal, muito obrigada pelo seu carinho e pela sua confiança. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveite e inscreva-se no nosso canal. Você terá a oportunidade de receber a atualização de todos os nossos cursos. Confira. Meus queridos amigos, hoje nós vamos trazer para vocês a aula de número 54, aula teórica, onde nós vamos abordar o diálogo com espíritos mistificadores. Então, como dialogar com espíritos nessa condição? Então, vamos entender inicialmente o que é um espírito mistificador, exatamente para que nós possamos, então, compreender a melhor maneira de nós dialogarmos com esse espírito. Os espíritos mistificadores são aqueles que tentam enganar os participantes quanto à identidade e condição espiritual. Objetivam perturbar ou dificultar o desenvolvimento da reunião, seja por não acreditarem no trabalho realizado, seja por não concordarem com os seus propósitos, que é de amparo e de orientação espiritual. Portanto, há espíritos que chegam à reunião mediúnica com o objetivo de desarmonizar, desestruturar, enganar realmente a equipe. Então, chegam apresentando-se com uma identidade diferente, no sentido, por exemplo, de dizer que é um espírito específico e denomina-se aquele espírito, por exemplo, normalmente utilizam um nome conhecido, exatamente se passando por aquele espírito, ou ainda quanto à sua condição espiritual, apresentam-se como sendo espíritos elevados, superiores, benfeitores, como sendo, por exemplo, os guias espirituais daquela mediúnica, quando na verdade são espíritos que querem enganar. Talvez você já esteja pensando nesse momento, por que a espiritualidade que coordena os trabalhos permite que um espírito nessa condição chegue à reunião mediúnica? Já que ele quer enganar, já que ele não tem um objetivo realmente útil, por que permitir a sua entrada na reunião? Precisamos lembrar, queridos amigos, que conquanto ele esteja ali com o objetivo de prejudicar, ele é, acima de tudo, um espírito necessitado, assim como tantos outros que são levados à mediúnica. Acontece que a condição de necessidade dele difere da dos outros, mas não é um espírito que está longe da luz?
longe do caminho do bem, que está, de uma certa maneira, distante do objetivo maior pelo qual ele foi criado, que é o bem, que é a caridade. Então, a espiritualidade permite que esse espírito lá chegue para que nós, com o nosso entendimento, com o nosso estudo, tenhamos condições de identificar essa mistificação e poder auxiliá-lo para que ele mude os seus propósitos e passe a buscar, a vivenciar o bem. E, além disso, é também um teste para a equipe, para que a equipe possa ser testada em relação aos seus estudos, à sua credulidade a todos os espíritos que vêm. Nós já sabemos que não basta o espírito se apresentar como um benfeitor, ele precisa demonstrar isso por ações, palavras, conselhos, pela forma como ele se apresenta, até para que nós possamos estar atentos à necessidade constante do estudo. Pois muito bem. Para que se possa conversar com um espírito mistificador, primeiramente é preciso identificá-lo como tal. Somente quando o dialogador conhecer a sua natureza e o seu objetivo, poderá definir como irá atendê-lo e tratá-lo. O médium, quando consegue perceber essa condição antes de dar psicofonia ou de permitir uma comunicação psicográfica, pode e deve avisar o esclarecedor. Essa identificação pelo medianeiro pode dar-se pela análise fluídica e ou pela evidência da aparência perispiritual do espírito comunicante. Todavia, nem sempre o médium consegue ter essa percepção prévia. Quanto mais moralizado, melhor condição terá para avaliar a natureza do espírito que se comunica, se mais ou menos evoluído, em decorrência da impressão que os fluidos do espírito lhe causem, reconhecerá seus pendores e inclinações. Eu só posso dialogar com um espírito mistificador se eu souber que ele está mistificando, porque se eu não perceber a mistificação, eu vou dialogar com ele segundo aquilo que ele se mostra. Se for um benfeitor, vou ficar ali numa condição de que estou a ouvir os seus esclarecimentos. Se ele se mostrar um espírito com uma outra identidade, eu vou lidar com ele com aquela outra identidade. Então, eu não estou tratando com o mistificador no sentido de que eu identifico essa condição, mas eu estou sendo enganado e me deixando levar por aquela enganação. Como eu posso entender, saber que ele está mistificando? No primeiro momento, quando o médium identifica. Como vocês já perceberam nas nossas aulas práticas, o médium, antes de abraçar, de permitir a psicofonia em si, ele traz as informações do espírito. Como o espírito se mostra, se é um espírito bom, se é um espírito raivoso, se é um espírito suicida. Então, o médium tem condições também de saber que ele é um espírito que, na verdade, não apresenta fluidos salutares, porque os seus fluidos, suas vibrações, ele não consegue enganar. Ele pode enganar a sua forma física, porque ele pode plasmar uma aparência mais bela, mas as suas energias, isso nós não conseguimos enganar. Então, se o médium conseguir perceber que os fluidos emitidos por aquele espírito não são bons, ela já vai ver que há uma discordância entre o que ele se apresenta, da forma que ele se apresenta, com os fluidos que ele emite. Alguma coisa não bate. E, ao mesmo tempo, ele pode também se apresentar fisicamente, na sua forma ainda atrasada, imperfeita, mas chegar querendo falar coisas belas. Então, se o médium não conseguir visualizar, ele não vai ter condições de perceber que ele se mostra com uma aparência imperfeita, embora ele chegue falando mansinho ou como se fosse a outra identidade. Então, percebam que é importante o médium já ter essa capacidade, esse treino, essa educação da mediunidade, para isso identificar. E é o que nós colocamos e vamos adentrar agora no próximo slide. A impressão que os fluidos do espírito causem ao médium será exatamente um fator também determinante para que ele saiba que aquele espírito, ele é um espírito mistificador. Só que para se registrar as qualidades de um fluido, é necessário o medianeiro compará-lo com os seus próprios. E quanto maior for o choque vibracional,
maior a diferença de moralidade entre espírito e médium. O caráter penoso e desagradável da impressão é um efeito de contraste, pois se o espírito do médium simpatiza com o espírito mau que se manifesta, então será pouco ou nada afetado por ele. Logo, sendo o médium pouco evoluído, terá dificuldades para perceber os espíritos mistificadores, em virtude da identidade dos seus fluidos. Se os fluidos do médium forem similares aos fluidos do espírito comunicante, vai haver choque fluídico? Claro que não. São fluidos similares, fluidos que se atraem. Então, olhem como é importante a moralização do médium. Quanto mais moralizado é o médium, mais capacidade ele tem de identificar um espírito que não é, e, consequentemente, um espírito mistificador, pois maior será o choque vibracional que ele sentirá, exatamente em função da diferença de moralidade. Mas se ele não é um médium moralizado, ele não percebe. Aí o espírito chega aparentando-se no seu corpo perispiritual. Ele plasma uma aparência de um espírito mais elevado e chega falando como se fosse um espírito elevado. O médium não identifica e ele vai dizer: olha, tem aqui um espírito benfeitor e eu vou trazer a comunicação dele. Então, nós precisamos estar a todo momento nos moralizando, trabalhando a nossa reforma íntima para que melhores trabalhadores, melhores médiuns nós possamos ser. E talvez você pergunte: Evelyn, mas realmente há médiuns que não percebem? Sim, há médiuns que não percebem. Eu já tive inúmeras oportunidades de perceber uma situação dessa, onde o espírito é um espírito mistificador, chega se apresentando como se fosse um benfeitor e o médium não consegue perceber. Principalmente se for um médium mais iniciante, que ainda está também desenvolvendo a prática da mediunidade. Os espíritos superiores, então vamos entender um pouquinho mais sobre a questão vibratória. Os espíritos superiores vibram em frequência mental mais alta, sendo importante ser o médium moralizado para que tenha condições de assimilar tais pensamentos. Os valores apresentados pelo médium são utilizados pelos espíritos na confecção da mensagem, de modo que quanto melhores esses forem, os médiuns e o seu preparo, mais fácil vai se tornar a comunicação. As obras notáveis de Francisco Cândido Xavier, de Valdo Franco, psicografadas, só foram possíveis em função da excelente condição moral deles. Ou seja, quanto mais moralizado é o médium, maiores recursos esse médium oferece à espiritualidade superior para se manifestar. Então, não pensem que a moralidade do médium não interfere na comunicação. Interfere, é fator preponderante naquela comunicação. Quando o médium, então, não faz a identificação prévia, vai caber ao dialogador identificar a mistificação durante a comunicação. Para isso, entretanto, precisa ter preparo, bom senso, estudo, humildade e amor. Sem esses atributos, ele vai ser ludibriado, permitindo que todo o trabalho desenvolvido pelo grupo mediúnico seja comprometido. Porque se o próprio dirigente e o dialogador não percebem e vendem aquela mensagem como sendo verdadeira, na verdade, acaba comprometendo todo o grupo a partir do momento que ideias inadequadas, incorretas e que não primem pelo bem e pelo trabalho, irão começar a ser difundidas e assimiladas e aceitas como verdades pela equipe. E aí a equipe começa a achar que aquele espírito é o espírito mentor da reunião e tudo que ele diz deve ser obedecido. Cuidado, precisamos de estudo, exatamente para que nós não caiamos nesse tipo de mistificação.
Esses espíritos, eles são astuciosos e especialistas na arte de persuadir, podendo haver consequências bem desagradáveis quando não se está em alerta. Kardec, tecendo considerações sobre alguns meios utilizados por essas entidades para ludibriarem, coloca em destaque os que excitam no homem a cupidez, seja revelando tesouros, anunciando heranças e outras fontes de riqueza. Nós somos muito imperfeitos. Os espíritos mistificadores são extremamente inteligentes, especialistas na arte de persuadir, de enganar, de convencer. Eles não vão chegar lá gritando, falando, irados, porque eles sabem que se eles assim fizerem, eles vão ser identificados como espíritos imperfeitos. Eles vão falar mansinho, vão falar verdades misturadas com inverdades, vão dar um conselho correto, mas ali vão também junto, vão colocar um equivocado, exatamente para confundir. Nós vamos sendo muitas vezes levados pelas informações certas e esquecemos de fazer uma análise séria de todo o conteúdo da mensagem. Então, depois que eles conseguem ludibriar, fica muito fácil. E quando eles começam, então, a trabalhar as nossas fragilidades, porque eles nos estudam, eles sabem qual é a fragilidade da Evelyn, do médium A, do médium B, então ele vai dizendo o que cada um quer ouvir, para ir fazendo um carinho ali nas nossas imperfeições e nós não percebemos isso. Por isso que nós precisamos estar muito atentos ao conteúdo daquilo que eles dizem, para que nós possamos depois analisar se aquele conteúdo está ou não conforme aquilo que a doutrina espírita nos ensina. Por isso o dialogador tem que ter estudo. Por isso o dialogador tem que ter percepção, tato, prestar atenção. Se ele não estiver preparado, ele vai ser, ele, a equipe inteira e o dirigente também serão ludibriados. Ensina ainda nosso codificador lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 27. Devemos também considerar como suspeitas todas as predições com datas marcadas. Cuidado para previsões com datas, meses. Espíritos elevados não têm esse costume, não fazem isso. Assim como todas as indicações precisas referentes a interesses pessoais. Espíritos elevados não fazem isso, dando informações precisas sobre coisas do nosso interesse. Eles trabalham com coisas maiores, globais, em benefício da humanidade. Guardar-nos de qualquer providência prescrita ou aconselhada pelos espíritos quando o objetivo não for eminentemente razoável. Nunca nos deixar deslumbrar pelos nomes usados pelos espíritos para dar uma aparência de verdade às suas falas. Cuidado, espíritos venerados podem se manifestar? Podem, mas muitos se manifestam e nem colocam seus nomes, exatamente para não causarem um mal-estar, uma suspeita, porque o que importa não é necessariamente o nome, mas essencialmente o conteúdo. Mas claro que eles podem colocar o nome, assinar? Podem. Mas como eu vou saber que é verídico? Pelo conteúdo do que ele escreve. Então, desconfiar das teorias e sistemas científicos ousados. Enfim, desconfiar de tudo que se afaste do objetivo moral das manifestações. E qual é o objetivo moral das manifestações? Conduzir o homem para o bem, não para a satisfação dos seus interesses peculiares, particulares, egoístas, individuais. Tudo aquilo que sai do benefício geral da humanidade e se concentra em alguém é algo que é um indício de um espírito mais imperfeito, porque espíritos elevados têm preocupações com a humanidade como um todo, com a coletividade. Portanto, o esclarecedor deverá ficar muito atento ao conteúdo da mensagem e à linguagem apresentada pelo espírito, usando da inteligência com bom senso e razão,
Às vezes é um espírito que demonstra intelectualidade, mas fala com uma certa impaciência, fala com um tom de imposição. Espíritos elevados impõem, espíritos elevados orientam, sugerem. Então, se for algo que venha com uma firmeza muito grande, cuidado, espíritos elevados não fazem isso. Somente assim poderá identificar a verdadeira intenção da entidade mistificadora, desmascarando-a. Porque depois que ela é desmascarada, aí pronto, ela não fica não. Ela pode até tentar sustentar aquela mentira, mas ela percebe que não tem mais jeito, ela já foi descoberta. E aí o que acontece? Aquela entidade, aquele espírito realmente se revela na sua verdadeira identidade, e aí o dialogador então vai tentar conduzi-lo, orientá-lo para um caminho do bem, demonstrando que aquela postura, aquela conduta jamais trará para aquele espírito a verdadeira plenitude, satisfação, alegria, felicidade. Vai tentar mostrar que há muitos outros caminhos que podem fazer com que ele se sinta plenificado. Mas, no primeiro momento, cabe desmascarar aquele espírito. Se as ideias emitidas e a linguagem utilizada, então, não denotarem elevação moral, é sinal evidente de inferioridade espiritual. Os espíritos mistificadores sabem exatamente a quem se dirigem. Eles nos estudam, conhecem as nossas fragilidades e as utilizam para melhor falsearem. Existem pessoas simples e de pouca intelectualidade que são mais difíceis de enganar que outros muito cultos, bastando adular as paixões humanas para que façam com a criatura tudo o que desejam. Então, vamos começar a adular a nossa vaidade, a nossa intelectualidade, a nossa beleza, a nossa riqueza, o que eles identificarem em nós de pontos frágeis. Se nós não estivermos num processo de vigilância, de autoconhecimento, vamos ser realmente ludibriados. Diz ainda Kardec na Revista Espírita, de fevereiro de 1859, lá no item Escolhos dos Médiuns. Diz o seguinte: para repelir esses espíritos, não basta dizer-lhes que se vão, nem mesmo basta querer e ainda menos conjurá-los. É necessário fechar-lhes a porta e os ouvidos, provar-lhes que somos mais fortes do que eles, e o somos, incontestavelmente, pelo amor do bem, pela caridade, pela doçura, pela simplicidade, pela modéstia e pelo desinteresse, qualidades que granjeiam a benevolência dos bons espíritos. É o apoio deles que nos dá força. Se por vezes nos deixam abraços com os maus, é isso uma prova para a nossa fé e para o nosso caráter. Então, como nós dissemos, temos que realmente fechar os ouvidos, eles têm que perceber que eles não encontraram ressonância em nós daquelas suas ideias. Então, eles percebem que ali não adianta, eles vão procurar um outro grupo que não esteja tão vigilante, que não estude, que não esteja preparado realmente para identificar, caso ele não aceite a dialogação, a orientação, a conversa do dialogador no sentido de auxiliá-lo a mudar a sua forma de ver. Muitos mistificadores saem sem se deixarem tocar pelas palavras do dialogador, sim, mas muitos permanecem, mudam suas posturas e resolvem realmente crescer e se aproximar de Deus. Sendo a mistificação identificada, o espírito até pode tentar seguir com a farsa, mas, ao não obter êxito, acaba confessando os seus reais interesses. O esclarecedor, sabendo ser ele também um irmão necessitado de auxílio e de esclarecimento, tentará então fazê-lo refletir sobre as suas atitudes, direcionando-o para o bem. Quando há alguma disposição íntima para a mudança, o atendimento é exitoso. E lembremos que a espiritualidade também permite que esses espíritos cheguem à mediúnica quando a espiritualidade percebe que ali já há
a possibilidade de um atendimento exitoso. Já há alguma disposição íntima, embora ele não vá chegar demonstrando isso, a espiritualidade conhece a condição de cada espírito que ali chega. Então, um bom direcionamento, uma boa percepção da sua condição de mistificador, um bom diálogo, o amor, que muitas vezes esse espírito não tem. Se nós, ao identificarmos a sua postura, formos condenar, formos julgar, formos então tentar dar uma lição de moral pelo fato dele estar ali tentando enganar, muito dificilmente nós iremos ter êxito. Nós devemos sim demonstrar que nós identificamos a sua tentativa de mistificar, mas mesmo identificando isso, continuamos a ver aquele espírito como um irmão, necessitado de Jesus, como todos nós, e vamos procurar abraçá-lo, dar a ele a oportunidade de uma vida diferente, de uma vida melhor. Então, esse tipo de espírito, ele não deve ser proibido de se manifestar. Ele não deve ser visto como persona non grata. Ele deve ser visto como um irmão necessitado, assim como tantos que chegam às reuniões mediúnicas. E com isso, meus queridos amigos, nós vamos finalizando mais uma aula do nosso curso de Dialogador, uma aula muito interessante, uma aula importante, porque é difícil uma reunião mediúnica que em algum momento não se veja frente a frente com um espírito mistificador. Aqui nós trazemos para você as nossas redes sociais para que você possa ter acesso a outros estudos, outros conteúdos. No canal do YouTube, procure sempre pelas playlists. Cada playlist é um estudo disponível para você, então assim fica fácil identificar o que você deseja. No nosso Instagram, nós disponibilizamos a agenda dos nossos vários cursos. Participe para que você saiba não só desse curso, mas de outros também. No nosso canal do Telegram, nós também estamos ali sempre avisando das novidades, dos estudos do dia. No nosso site, o site da nossa Casa de Jesus, do nosso Centro Espírita Online, você tem acesso, por exemplo, aos slides em PDF, mas você acessa também as atividades de assistência espiritual que a Casa Espírita oferece. Nós temos o acolhimento ao luto, nós temos o diálogo fraterno, nós temos a enfermaria espiritual virtual. Então, nós temos o pedido de preces. Então, se você também tem necessidade de alguma atenção, de algum cuidado, de algum tratamento espiritual, entre no site e busque isso, preencha o seu cadastro e nós vamos entrar em contato com você para auxiliá-lo. Temos os e-mails, Evelyn, para dúvidas doutrinárias, o comunicação, é para outras dúvidas, e temos ainda o nosso WhatsApp e Telegram, caso eventualmente você prefira contactar-nos por esse e-mail. Meus amores, meus queridos amigos, gratidão imensa pela sua presença. Se você gostou do nosso curso, curta, é muito importante para nós e nós agradecemos. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários do vídeo e nós vamos responder para você com muito carinho. E se você acha que esta aula pode ser útil a alguém, compartilhe o nosso link. Meus amores, um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, com a permissão de Deus. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.